Fala pessoal, aqui é Emerson Luiz e esse é o Duplicadores de Sucesso, com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre mini hábitos. A gente sabe que hábito é uma coisa que a gente desenvolve, né? Todos os dias nós estamos cercados de hábitos. Só que chega um determinado momento que a gente quer mudar os nossos hábitos. Nós precisamos desenvolver novos hábitos. Por mais que a gente queira, o nosso cérebro está acostumado já com alguns hábitos. Vamos supor que você queira desenvolver um hábito novo para praticar atividade física, igual hoje eu estou aqui, né, num lugar bem bacana para desenvolver atividade física. E eu vou até dar um exemplo de como que eu comecei a caminhar, né, desenvolver a minha atividade física. Foi através do mini hábitos. Por quê? Quando você quer desenvolver uma atividade nova, fazer algo novo, seja uma atividade física, uma leitura de um livro, uma atividade profissional nova, quer começar a fazer um vídeo, por exemplo, quer mudar seus padrões de alimentação, fazer alguma coisa nova, você começa a se deparar com algumas situações em que você vai olhar para aquilo e vai falar: nossa, mas é muito difícil. É muita coisa, vou ter que caminhar, vou ter que correr, mas eu não estou acostumado com isso, né? E como que você faz para se desenvolver? Você começa a usar os mini hábitos. Por quê? Correr parece difícil, mas e se você, por exemplo, caminhar 5 minutos todos os dias? Andar um quarteirão. Ou se no teu caso, você quiser fazer atividade física, você fizer uma flexão por dia, não é muito pouco? Então começa a se tornar pequeno. Se você quer mudar seu hábito alimentar, se você comer uma fruta por dia, não é uma coisa muito fácil. Se você ler 2 páginas por dia, não é uma coisa muito fácil. O mini hábito é uma forma de você fazer o que é difícil se tornar fácil. A partir do momento que você faz o difícil se tornar fácil, você faz aquilo todos os dias. Porque o que consolida o hábito não é a quantidade, não é fazer em grandes quantidades, é a constância. Então, se você fizer constantemente todos os dias, se você começar a correr, a caminhar, sair para andar todos os dias, 5 minutinhos, vai ter uma hora que você vai estar correndo 1 km, 2 km, 5 km, 10 km e você vai estar se superando. Então hoje aqui o nosso vídeo vai ser curtinho para combinar com o título, né? Vai ser mini e fica essa reflexão. O que você precisa se desenvolver? Começa a aplicar um mini hábito. Não faz grandão, faz pequenininho. Começa a fazer, aplicar essa regrinha, fazer pequenininho, fazer um pouquinho todos os dias. Você vai ver como que é fácil. Aquilo que parece que é difícil vai se tornar bem fácil. Você vai ver que é muito mais simples do que a gente imagina. Fica a dica aí de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe teu comentário, deixe o teu like. O teu like é muito importante. Se você não assinou o nosso canal ainda, assina aí, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo para você. E tamo aí, pessoal. Muito obrigado.